os dias de hoje não tem tantas horas, por que te demoras para chegar? Eu posso pedir para o tempo, eu posso esperar mais um pouco, eu posso pedir para o tempo, eu posso esperar mais um pouco, mas os sonhos dos loucos também são bem loucos e não nos revelam a hora que irão acabar. Tem lenha pro fogo, tem fogo aceso, tem vinho bem tinto e branco tem tantos, tem ninho prontinho pra nos aquecer. É ninho, ninhada, não quero mais nada, há telhas de barro se acaso chover. A sala tem flores, a casa te espera nas cores mais lindas, é a casa que há. Tem lenha pro fogo, tem fogo aceso, tem vinho bem tinto e branco tem tantos, tem ninho prontinho pra nos aquecer. É ninho, ninhada, não quero mais nada, há telhas de barro se acaso chover. A sala tem flores, a casa te espera nas cores mais lindas, é a casa que há. Como a primavera, felicidade virá. Então, Paola Kirsch, Inverno, e percebe-se, não é? Essa foi uma sugestão do Rafa, percebe-se que ele está louco de saudades do inverno. Sim, viva o inverno. Eu digo, viva a meia estação. É verdade, uma primavera eterna, né? Quem não queria? Eu gosto dessa alternância e acho que é perfeito isso aí. É verão, outono, inverno, primavera. E vai sempre alternando. Acho que um só eu não ia suportar, né? Sabe que eu ia morrer de tédio. Se sempre a mesma coisa é impossível, né? Assim, não dá para ser feliz também. Mas, né? Mas a gente acaba cansando, assim como todo ser humano, né? Como boa rio-grandina, que tem às vezes as 4 estações no mesmo dia também, né? É verdade. Ai, tão bom, de noite a gente dormir. Eu tô usando cobertorzinho, porque eu durmo com um ventilador em cima e outro do lado, né? E um cobertorzinho levezinho. Então, né, saindo de assuntos amenos, vamos passar para assuntos nada a menos que é o embarque de gado vivo pelos portos do Brasil, né? Que acontece há muito tempo já, mas parece, a impressão que eu tenho assim é que que a população, digamos assim, como um todo, ou a maior parte da população do Brasil, parece que se deu conta agora, né, em função do ocorrido no Porto de Santos, porque era algo que, apesar de tudo que envolve, eram operações praticamente invisíveis, né? E de alguns meses para cá que se graças tornaram, à internet, exato, né, Fernanda? Exatamente.
Apesar dos pesares, não é? Isso tudo que acontece, muita coisa em relação aos animais, começou a aparecer depois que, principalmente o Facebook, nem tanto a internet, mas principalmente o Facebook. Claro. Redes sociais, contato, tinha contato direto com as pessoas, colocava ali uma imagem, já chocava, as pessoas já saíam se mobilizando ou se posicionando, né? Mas tu falasse que há muitos anos, né? Eu tenho um dado aqui que a primeira exportação brasileira de frango halal e de frango pelo abate halal, porque essas exportações de gado vivo é em função do abate que eles têm nesses países para que eles vão. Porque é em função religiosa, né? Sim, então tem que ser abatido lá. Exatamente. Aqui no Brasil também é feito o abate halal. De frango, principalmente, eu tenho certeza. De gado, me parece que eles estavam agora tem de gado, mas não é tão quanto de frango. Então, são 2 tipos de abate que eles realizam lá. É o halal, né? E o kosher, que são 2 tipos diferentes de religião. Uma é a religião judaica, né, do kosher, e a outra é a muçulmana, né, que faz esse abate halal, né? Então, em função disso, eles mandam o animal. Como eles não confiam no abate que vai ser feito nos países, eles pegam um animal vivo para que isso seja realizado lá em... Vou ter que tirar, pessoal. Não deu, caiu. Para que isso seja realizado lá de acordo com as normas que eles utilizam. Por exemplo, só para a gente entender o que é o abate halal aqui, ó, por exemplo, que é o que é feito para a comunidade muçulmana, existem aqui, ó, 1 bilhão e 800 mil muçulmanos. Então, 20% da carne brasileira abastece esse mercado. Em 2016, que é um dado que eu trouxe aqui, que é o que eu achei mais atual, a receita com as exportações foi de quase 3 bilhões, 2 bilhões e 900. Quase 3 bilhões de reais. E esse abate halal, que é o que está indo esse gado lá no Porto Santos e em vários portos do Brasil, inclusive de Rio Grande, e depois nós vamos falar sobre isso, são permitidos animais bovinos, caprinos, aves, peixes e alguns frutos do mar, que eles fazem uso da carne, né? E os proibidos são os porcos, cachorros, animais com longas presas, répteis, animais que se alimentam de carniça. Então, porcos eles não comem. E só para vocês terem uma ideia o que é um abate halal, que é o que eu tenho mais detalhado, o sangrador, que eles chamam, deve ser muçulmano praticante, estar sadio física e mentalmente, ter consciência da sua ação e ser treinado sobre o abate e inspeção halal. Então, o animal tem que estar vivo em perfeitas condições físicas. A frente do animal é direcionado para Meca, que é o templo sagrado, né, do Islã, no sudoeste Cidade sagrada. Exatamente. Deve-se checar se a faca de metal está afiada e se é utilizada apenas para cortes halal. Então tem que ser uma faca exclusiva. Imediatamente antes do abate, o sangrador diz: em nome de Alá, o mais bondoso, o mais misericordioso. Gente, não sei se chega a ser até uma afronta dizer uma coisa dessa, mas enfim, é a religião deles lá, mas para nós soa muito, né? Então ele degola de uma única vez a traqueia, o esôfago, artérias e jugulares, diminuindo o seu sofrimento. E o animal é pendurado para que o sangue seja retirado o mais rápido possível para evitar toxinas. Então, isso é um abate halal. O abate kosher é quase igual. Ele tem umas pequenas diferenças, mas é isso aí. É uma faca utilizada para cortar a jugular. Então, como no Brasil a maior parte dos animais é feito o abate humanitário, que é outra coisa assim, né? 2 palavras que não combinam, né? Abate humanitário, porque quando tu faz uma ajuda humanitária, por exemplo, tu coloca esse humanitário, tu não manda nada de negativo, não é nada de negativo. São coisas positivas que não visam a morte, né? Mas o abate, como pode ser humanitário, né? É a provocação do traumatismo craniano e após o sangramento do animal, né? Exatamente. É uma
como é que chama aquela? Uma pistola de ar comprimido. Que causa o traumatismo craniano, né? A função é quebrar ali o crânio do animal para tentar dessensibilizar o animal. Aí ele é pendurado igual e sangrado. Esse é o chamado abate humanitário. Então, essa questão do embarque do gado, por trás tem muita coisa, né? Aqui em Rio Grande é feito também. Sim. E já a pessoal da proteção se colocou contra, em 2010, acho que a internet não era tão atuante assim, né? E muito poucas pessoas souberam. Mas foram 1.300 assinaturas enviadas para o promotor e ele deu o início de uma ação civil pública. No caso, eu e a Márcia íamos para o Chuí e vimos o local onde estava o gado e eu fotografei na volta, por exemplo, animais que quando nós fomos pela manhã estavam numa posição, no retorno continuavam naquela posição, porque eles não tinham para onde ir ali dentro daquele cercado. Então, são cercados pequenos. Cercados pequenos, e no meio eles colocaram uma lona para eles poderem beber água, só que eles não acessavam aquele núcleo de água que ficava lá no meio, era um lodo na volta. E então, em virtude das fotos que nós encaminhamos para ele, mais as assinaturas e mais o protesto que foi feito nas ruas, o pessoal fez, né, lá na volta do porto, ele entrou com uma ação civil pública, mas ele foi concedida a liminar em função da licença de operação. Sim. A ação do promotor é muito bem feita, né? Mas como nós temos leis que permitem isto, ele não teve muito aonde, embora ele tenha falado sobre o bem-estar dos animais, como os animais sofrem nessas condições. Várias pessoas prestaram depoimento de como eles eram tratados dentro desses locais. O que surtiu algum efeito foi a parte técnica, com as licenças que não eram fornecidas, né? Sim. Kátia, eu estava lendo sobre este episódio recente do Porto de Santos, que parece ter sido assim um grande detonador de conhecimento, não, assim, de tomada de conhecimento pela maior parte da população de que isso acontece. E lendo sobre eu percebi ali a informação de que embora tivesse sido suspenso o embarque, depois legalmente ele foi legal. Eu desconheço, eu não consigo lembrar agora as expressões jurídicas corretas, tá? Mas ele foi permitido que o embarque continuasse. Porém, eu li alguns comentários de ativistas dizendo que agora havia sido criada a jurisprudência com essa suspensão mesmo temporária, assim. Eu queria saber o que existe, assim, em relação a isso, né? Então, eu conversei com uma advogada que entrou com uma ação e eu acabei não anotando não sei se eu vou conseguir saber qual é a ONG que entrou com uma ação no Porto Santos. Tá? O nome dela é Letícia Filpe, a doutora Letícia Filpe, representa uma ONG que entrou com uma ação no Porto de Santos, justamente, apesar de falar sobre o bem-estar dos animais, sobre a maneira como eles são transportados, mas ela, para conseguir uma liminar que evitasse o embarque, como ela conseguiu o embarque e o desembarque dos que estavam embarcados, ela conseguiu, segundo ela me relatou. Ela também foi pelas condicionantes, né? Sim. Licenças, o local onde eles ficavam no Porto Santos, porque aqui eles ficavam fora, isso, pelo que eu pude entender. Mas lá no Porto, eles ficam no Porto, numa área voltada do Porto. Então, eles conseguiram essa liminar. Só que o fórum... como é que é o nome do fórum? Peraí. Fórum... Vê se tu te lembra, Fátima. Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, Fórum Animal, que eles chamam, é uma outra organização, sim, entrou com uma ação para que em todo o Brasil fosse proibido o transporte. Então, entrou com uma ação no nível federal. Sim. E nesse nível federal, sim, eu estava lendo a inicial, eu peguei as iniciais, né? A inicial, sim, não fala sobre nenhum tipo de licença, não fala só sobre os animais, né? Claro,
São sempre ações bem-estaristas, né? Não consegue-se chegar no abolicionismo, porque o animal igual vai ser morto aqui ou lá, mas disse que minimiza o sofrimento dele. Realmente são condições terríveis, né? Alguns dos relatos dizem que o animal tem que ficar sempre de pé, porque se ele se deitar, ele é soterrado pelas fezes. Tem foto, sabe? Então ele não pode deitar, né? E também que quando está excesso de fezes, né, eles inclinam o navio para um lado para as fezes correrem, caem no oceano. Então, por trás disso, por trás das nossas escolhas, que é essa questão que a gente acaba chegando, tem tudo isso, né? Em relação a isso. E que tu estavas falando, o que aconteceu? Parece que essa liminar em Santos, né? Em Santos, mandaram o processo todo juntar com o federal. Então acabou perdendo o efeito. A liminar que impedia o embarque, eles seguiram. A gente já viu nas redes sociais que teve uma mãozinha, aquela que apareceu Sim, teve uma mãozinha, uma mãozinha aquela, né, que teve aquela mãozinha liberando, mandando, ordenando que isso aí fosse liberado. Mas isso aí eu não peguei nenhuma do que os juízes ou desembargadores colocou. Então ela me contou isso. Foi a informação dessa doutora, como é o nome dela? Já me esqueci. Letícia Filpe, que conseguiu lá no Porto de Santos, né? Mas que foi encaminhado, chamaram para federal para tratar isso de um nível federal, e os animais, creio eu, foram todos para a Turquia, porque a Turquia agora é o destino desses animais, né? E lá na Turquia tem protesto também. Então, tem aqui a manchete de jornal contra a importação de bois. Marcaram um domingo, foi ontem, um protesto na Turquia. Eu tenho uma foto aqui dos jornais falando contra este gado vivo vindo do Brasil. Então, há uma comoção mundial a respeito disso. Esses navios boiadeiros aí são uma verdadeira desgraça, como se não bastassem os animais sofrerem tudo que sofrem, né? Já aqui conosco, em qualquer outro lugar, ainda essas condições degradantes de transporte, né? Mas lei nenhuma vai conseguir que isso mude, a não ser que nós mudemos nossos hábitos. Essa é a grande questão. E que mude a consciência também, porque na realidade isso é um grande negócio, não é? Sim. Capital, né? Mas o negócio só porque tem quem consuma, né? Qualquer negócio só dá certo, só vai adiante se tiver quem consuma. Porque no momento que isso não for interessante comercialmente, isso acaba. Então, cada escolha nossa, cada atitude que nós tomamos, por exemplo, acordou, vou lavar meu rosto com sabonete. Eu já estou sendo partícipe, dependendo da escolha que eu fiz do meu sabonete, de exploração animal. Porque aquele sabonete ali pode ser de uma empresa que testa em animais. Então, é muito mais do que a gente imagina o que está por trás do sofrimento dos animais e as nossas escolhas. Escovar os dentes, outra empresa que explora animais, que também está vinculada à pecuária ou que faz teste em animais, né? Então, é uma questão de que esses embarques de gado, essa exploração dos animais dessa forma, só vai mudar se nós tivermos consciência, tá? Então, não tem outra maneira de que isso acabe. A maneira que nós temos de ajudá-los é não explorando. Não sei, Fátima, quer te colocar alguma coisa? Ainda tem um tempinho, são 11h52, nós já estamos assim. As colocações são perfeitas, né? A gente só tem o consumo se tem o consumidor, né? Então, a questão da pecuária, óbvio, né? Uma questão comercial, uma questão capitalista, né? Sim. Até antes de ontem, conversando com alguém, e a pessoa falava, e tentei traçar um paralelo, né, dos navios negreiros, que só foi proibido muito depois, né, da gente ter explorado e da gente ter causado sofrimento, né? E a pessoa disse, não, mas aquilo era uma questão
capitalista já, né? Já era uma questão que gerava lucro para alguém. Eu digo, sim, mas a questão da exploração animal também, né? Se não tiver a mão do capital ali, a gente não vai ter tanta exploração assim, né? Mas, enfim, é bem-estarista a medida, né, que se tentou adotar aí para impedir o embarque. Óbvio, não é abolicionista, porque a gente não vai proibir o consumo de carne, né? Mas, pelo menos, a gente não vai ter ali 15 dias do animal não podendo se virar dentro do navio, né? Ou se deitar dentro do navio, porque ele vai acabar sendo soterrado pelos próprios dejetos, né? E tem a questão ambiental também, o lançamento desses dejetos. A gente já tem dados comprobatórios de que a pecuária é uma das grandes causadoras aí poluição, da emissão de gases do efeito estufa, né? Então, a consciência é sempre o melhor caminho, né? Porque as leis formais, elas só se estabelecem depois da conduta social, né? Do acordo social. Então, a gente... Essa é uma grande questão, né? Sobre o que tu falou agora das leis. Quando a consciência começa a tomar conta do povo, das pessoas, né? Isso começa a mudar. Porque, na verdade, não porque são bonzinhos, né? Não é porque as empresas, olha, hoje acordei bonzinho, não vou mais fazer. Mas eu vou... tem muita gente que está contra isso e está contra a minha empresa. E eu quero que a minha empresa pareça bem. Por exemplo, eu vi uma produção de uma brasileira de Curitiba que está criando pele artificial. Ela ganhou um prêmio, né? Então ela está criando pele artificial para que sejam testados dermatologicamente naquela pele, porque as pessoas não querem mais saber quando conta algumas pessoas, na verdade, né? Não querem mais saber que quando tu contas que aquele batom que ela usa, aquele embelezamento dela é à custa de sofrimento de algum animal, ela não quer mais fazer uso daquilo. Então não é porque a empresa é bonzinha, mas sempre vai passar por escolhas pessoais. Sim. E de posicionamento, né? Aqui em Rio Grande, na época do embarque, voltando ao embarque do gado, teve muita agitação, mas ficou bem em nível local, né? E uma dos pedidos do promotor para que isso cessasse foi a comoção popular. Ele fez muito bem fundamentado. Ele falou do bem-estar dos animais, ele falou das condicionantes, inclusive a FEPAM também respondeu esse processo, porque ela teria que ter dado uma licença de operação, né? E ela deu uma licença de instalação, que é uma licença que tu vai começar a atividade, tu teria que ter uma licença para operar e não só te instalar. Ela respondeu também. E ele fundamentou muito bem. Só que eu li a sentença depois e o juiz não entendeu que havia uma comoção popular. Que aquilo ali não era uma comoção popular, que não havia. Em 2010, 8 anos depois, pode ser que se fosse repetida aqui novamente, as pessoas se posicionassem, essa sentença fosse diferente, né? É um convencimento de mentes que podem fazer a diferença. Então, tu tem que convencer juízes, tem que convencer promotores de que eles podem sim fazer a diferença. Enquanto eles conseguem estruturar essa forma, a gente tenta conscientizar a população de que está na mão dela mudar a realidade dos animais. E com esta frase, né, que está na mão das pessoas mudar a realidade dos animais, nós vamos encerrando o Paralelo 30 de hoje, porque são 11 horas e 56 minutinhos, né? Agradecemos a todos e todas a audiência, convidamos a que estejam novamente conosco amanhã. Parabenizamos mais uma vez a cidade, né, Rio Grande, pelo seu aniversário. E vamos deixar vocês, então, com Secos e Molhados, né? Flores Astrais. Flores Astrais, beleza.